Agora, a gente já tem a nossa entrevistada em tela. A gente vai falar sobre violência sexual contra crianças, sobre pedofilia. Um projeto de lei já sancionado pelo presidente Lula em 2024 prevê a implementação de um cadastro público de pessoas condenadas à pedofilia, mas ainda não saiu do papel porque o CNJ não implementou. A autora desse projeto é a senadora Margareth Busetti, do PP, autora dessa iniciativa, está conosco. Primeiro, quero te desejar uma boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco, senadora. Eu que agradeço, Débora. É um prazer estar aqui conversando com você e com a audiência da CNN Brasil. Bom, senadora, o Congresso, a senhora fez sua parte, apresentou o projeto de lei. O Congresso aprovou e o presidente Lula sancionou. Porque onde está esse cadastro público de pedófilos? Veja, é uma lei que tem apenas 2 artigos, Débora. O primeiro disponibiliza o nome de um condenado em primeira instância para ser pesquisado nos TJs, nos tribunais de justiça dos estados para consulta processual. O segundo artigo cria um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais, que é público, para dar publicidade ao nome e ao CPF do condenado com trânsito em julgado. Né? Só condenações definitivas. O que o presidente Lula vetou foi a permanência do nome do condenado em trânsito em julgado após o cumprimento da pena mais 10 anos. Isso foi vetado e ainda não foi... o veto não foi ainda avaliado pelo Congresso Nacional. Agora, o que a gente pode traduzir na nossa vida prática, né, Débora? Se você vai pesquisar hoje no Tribunal de Justiça do seu estado, você vai ver lá para uma consulta processual, você vê se o cara matou, se o cara traficou, se o cara é um homicida, mas ele não está disponível para crimes sexuais, né, que correm em segredo de justiça. Nós temos aí a questão de ser porque vai proteger a vítima. Mas a proteção da vítima, o código é de 1940, né, Débora? Então, na época, os processos eram físicos. Então, você poderia ter essa questão de ter uma proteção da vítima. Hoje, é tudo digital. Os tribunais de justiça podem separar muito bem o criminoso da vítima e encaminhar para o Conselho Nacional de Justiça. Por que não está sendo feito, para minha percepção, é que não somos prioridades nem para o Executivo e nem para o Judiciário. Essa é a verdade, porque crimes sexuais são contra mulheres e crianças. E aí nós vemos aí uma lei há mais de ano aprovada sem efetivação. Hoje, por exemplo, a senhora disse que o presidente Lula vetou uma parte, né, ou seja, dessa lei de 2 artigos, e que ele vetou para que a pessoa pudesse, depois de transitado em julgado, o nome sair, não ficar mais 10 anos, depois de cumprir essa pena transitada em julgado, pelo que eu entendo. Tá. O Congresso ainda não avaliou esse veto. Então, dá para eu dizer que a não implementação desse cadastro público, já desses delinquentes, desses criminosos que já transitaram em julgado, né, cujos casos já transitaram em julgado, está na mão do Congresso ou do CNJ? Do CNJ, nós fizemos um grupo de trabalho no ano de 2025 com o CNJ, e a conselheira Renata Gil era quem tocava esse grupo de trabalho, era responsável pela implementação. Aí, num determinado momento, veio o Ministério da Justiça dizer que estava esbarrando na questão financeira. Mas espera aí, nós tivemos entre 2024 e 2025
algo em torno de 2,5 bilhões do Ministério da Justiça e o Ministério das Mulheres que não foram utilizados, recursos já aprovados no orçamento. Então, não é questão de dinheiro, é questão de prioridade. Não adianta nós fazermos um pacto contra o feminicídio se um estuprador, e nós temos o caso de um piloto preso de uma companhia aérea na semana passada, que era investigado há 5 anos, Débora. Mesmo que ele tivesse sido condenado, a companhia não teria como ver se ele era investigado, para ela poder se proteger. Então, olha o cúmulo que é essa questão de proteger a vítima, com a desculpa de proteger a vítima, nos deixar tão desamparada. Porque hoje, se você é uma... Pois não. Por favor. Não, pode continuar, pode continuar. Hoje, se você vai contratar um vendedor de automóveis, mas esse vendedor de automóveis, no currículo dele lá, você pode pesquisar na consulta processual, ele tiver um processo no Tribunal de Justiça do Estado, vai aparecer se ele teve um roubo de carro, se ele fez um roubo de carro. Mas se uma escola for contratar um professor, um psicólogo, um zelador, ela não tem como saber se esse cara já molestou uma criança. Então, veja a que ponto nós chegamos. Nós não temos segurança de nada. Uma mãe não tem segurança de mandar seu filho para uma escola, para uma creche, porque as escolas não têm como se proteger. E só para encerrar, daí eu peço muito rapidamente, que eu sei também que eu tenho que liberar a senhora, mas a senhora chegou a conversar sobre esse assunto com o atual presidente do CNJ, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. O que ele te disse, senadora? Ele falou que ele tem interesse, a gente esteve com ele por conta do Banco Master, né, da comissão da CAI, esteve com ele, e ele disse que tem interesse, mas nós precisamos de prioridade, Débora. É isso que ele falou, ele vai marcar audiência comigo, deve ser na semana que vem. Nós precisamos que mulheres e crianças sejam prioridades, tanto do Executivo quanto do Judiciário. Então fica aqui o nosso reforço, olha só, a senadora Margarete Busetti, do PP, que é a autora desse projeto, que cria, então, projeto já aprovado, já sancionado pelo presidente Lula, falta ser criado pelo CNJ. Projeto que cria o Cadastro Nacional Público de pessoas condenadas por crimes sexuais, por pedofilia. E quando ela fala, olha, o código, né, que é de 1940, diz que protege a vítima, por quê? Porque em crimes sexuais o caso é em segredo de justiça e por isso a gente não sabe quem é que foi condenado, mas será que isso protege a vítima? É um argumento que não cabe mais, senadora, a senhora está coberta de razão. Nesse sentido, fica aqui então o nosso apelo para que ele seja de fato criado. É algo muito importante para as nossas crianças, para as nossas mulheres. Obrigada, senadora Margarete Busetti. Muito obrigada. Bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço.